Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E no dia 3 de janeiro de 2026, às 7 horas e 2 minutos, aconteceu a lua cheia. A lua cheia, a lua estando em Câncer e o sol estando em Capricórnio. É uma oposição de sol e lua. Ambos estão se enxergando com muita clareza, ou seja, razão e emoção estão precisando ser equilibradas. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou falar nesse vídeo sobre os aspectos que nós vamos ter que administrar essa semana, cuidando os aspectos desafiadores e utilizando os aspectos harmoniosos para administrar, para melhor administrar os desafiadores, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Lembrem de deixar um like, quem quiser fazer um comentário, compartilhar os meus vídeos e estejam aqui com a gente. Eu sempre começo pelos aspectos desafiadores e vamos olhar aqui. Nós estamos aqui na lua cheia e quando aconteceu a lua crescente, alguns aspectos aí desafiadores estavam iniciando o seu processo num aspecto um pouquinho diferente do que esse que a gente vai ver aqui hoje. Aqui nós temos oposições e na lua crescente nós tivemos quadraturas entre entre lua, Vênus e Marte, porque eles estão aqui em conjunção. Vamos aqui aumentar um pouquinho, né? Eles estão em conjunção com o Sol. Então, em conjunção com o Sol, aqui na lua crescente, eles estavam fazendo uma quadratura. E aqui na lua cheia, vejam, vamos olhar aqui, ó. Aqui na lua cheia ainda continua em conjunção Vênus, Sol e Marte, só que agora eles estão se opondo à lua. Então, em oposição, a gente tem que cuidar para que as nossas necessidades não entrem em choque com as necessidades dos outros. Nós temos que verificar, aqui na realidade é Vênus, ó, nós temos que verificar uma coerência entre o que é necessário para nós e o que é necessário para os outros. Nós não podemos nos doar demais e também nós não podemos simplesmente abandonar, esquecer as nossas necessidades em detrimento das outras pessoas. Então, essa semana a gente tem que cuidar isso e temos que cuidar também nos nossos relacionamentos, porque está muito envolvido aqui Vênus, relacionamentos, Sol, a nossa autoimagem, né? A nossa coerência, o que nós somos, a nossa identidade básica e o Marte, a nossa assertividade, o nosso impulso para a ação, está em oposição às nossas emoções. Nós podemos estar muito melindrados essa semana, nós podemos tanto estar provocativos, que é o Marte, né, em oposição à Lua, provocando os outros emocionalmente, atacando diretamente na ferida, naquilo que a gente sabe que é a vulnerabilidade do outro. Então a gente ataca exatamente na vulnerabilidade do outro, ou a gente é atacado nas nossas vulnerabilidades, e isso pode gerar conflito nos relacionamentos. Então, a gente tem que cuidar com os conflitos nos relacionamentos essa semana. Conflito nos relacionamentos também aqui impulsionado, né? Porque o Marte está em oposição à Lua e o Marte também está em oposição a Júpiter. Olhem aqui, ó. O Marte está em Capricórnio, o Júpiter está em Câncer e aqui está configurada uma oposição. Então, nós podemos estar exagerando nas nossas críticas, nós podemos estar exagerando também, não só nas nossas críticas, mas exagerando com relação às nossas vulnerabilidades. Nós, então, qualquer coisinha que o outro fale, a gente já se melindra, ou qualquer coisinha que a gente fale, a gente vê nos relacionamentos os outros se melindrarem. Então, bastante cuidado. Claro, não vamos deixar de falar
coisas que são necessárias de serem faladas, mas cuidado com ilusões de estar, porque nós podemos também estar excessivamente francos aqui com Marte e Júpiter em oposição, excessivamente francos, excessivamente agressivos, querendo falar e se iludindo na questão da fala. Nós não estaremos com uma clareza de pensamento muito forte, porque o Mercúrio essa semana ele está em quadratura com o Netuno, então isso confunde um pouco, diferente, pessoal, da semana passada. Vamos olhar aqui, ó, diferente da semana passada, por exemplo, que o Mercúrio estava em um trígono harmonioso com o Quirón, que trazia para a gente na semana passada a capacidade de uma não só de uma escuta terapêutica, como uma fala terapêutica também. Essa semana a gente não tem isso, então cuidado com o que a gente fala, porque a gente pensar duas vezes antes de expressar a nossa opinião, pensar duas vezes antes de criticar os outros, pensar duas vezes em função da falta de paciência que a gente vai ter, de repente, com os outros. Então, muita calma durante essa semana e usar o máximo possível, utilizar os aspectos harmoniosos, que aqui ainda temos o aspecto harmonioso de Júpiter em trígono com Saturno, que traz para nós uma possibilidade de nós colocarmos o nosso otimismo, a nossa visão filosófica de uma maneira bastante estruturada, e as nossas emoções podem ficar mais equilibradas. Nós podemos usar esse aspecto aqui o máximo possível para que a gente consiga equilibrar as nossas emoções, a gente consiga enxergar mais longe e o Saturno trazer limite para que a gente se autolimite e também limite os outros, mas limite os outros de uma forma filosófica, limite os outros de uma forma mais serena, mais tranquila, mais inclusive otimista, certo? Porque daí as mudanças que a gente quiser fazer, a gente vai poder realmente ver as nossas mudanças acontecendo, porque o Saturno está ainda em sextil com Urano. Então, mudanças concretas, mudanças até na forma, nos padrões como a gente reage. Então, tudo isso aqui é um teste essa semana para que a gente realmente consiga reagir de forma diferente, de forma equilibrada, diante de situações que podem desencadear ou em nós uma reação excessiva, uma reação agressiva excessiva, ou nós desencadearmos nas outras pessoas, através do nosso comportamento, reações excessivamente emocionais, excessivamente agressivas. Então, é uma semana a ter cuidado e a utilizar realmente os aspectos harmoniosos da melhor forma possível para que a gente consiga realmente continuar no caminho de nos sintonizarmos cada vez mais com a nossa missão de vida, né? Sol em sextil com o nó do norte, Lua em sextil com o nó do norte, Vênus Lua em trígono com o nó do norte e Vênus em sextil com o nó do norte. Então, nó do norte aqui em Peixes, né? Podendo utilizar a questão da empatia, a questão da compaixão para equacionar essas situações que podem ser exageradamente excessivas durante essa semana, ok, pessoal? Então, cuidado, bastante cuidado essa semana para evitar explosões emocionais, evitar conflitos nos relacionamentos e aqui, né? Conflitos nos relacionamentos e entendendo que os outros têm necessidades, mas nós também temos as nossas necessidades para serem respeitadas. Só que fazer essa questão de, digamos, exigir o respeito às nossas necessidades de uma forma equilibrada, emocionalmente equilibrada, mesmo diante de todas essas situações que podem se descortinar aí durante essa semana. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. A passadinha foi bem rápida, só para a gente dar uma conversada sobre essa lua
cheia, né? A lua cheia a gente sabe que sempre aumenta, né? Sempre é um aumento ela influencia aumentando, né? Amplificando as nossas emoções. E aqui também, né, Marte, esse cuidado, né, Marte em oposição com Júpiter realmente amplifica. E amplifica também a agressividade. Então a gente tem que cuidar essa semana, ok? Por enquanto era isso. Compartilhem, deixem o seu like e deixem o seu comentário também, que é bastante importante o comentário para o canal ir crescendo, ok? Até mais!